Olá a todos, eu sou Luana Souza e a gente está aqui de volta para dar continuidade ao nosso curso de Fisiologia e Fisiopatologia do... Bom, a cavidade oral, ela é composta por toda essa estrutura contendo dentes, língua, palato, que vão permitir a quebra mecânica do alimento para que se inicie a digestão. E isso vai ocorrer através do processo de mastigação, que além de realizar essa quebra mecânica do alimento, vai permitir a mistura do alimento com a secreção salivar, que é o foco dessa nossa aula, tá? Na cavidade oral ocorre pouquíssima absorção, sendo que alguns fármacos e o álcool podem ser absorvidos nessa região, e ela consiste na transição da fase cefálica para a fase oral da refeição. É o primeiro local onde o alimento vai ter contato com o trato gastrointestinal, realizando então essa fase oral da refeição. Lembrando que a fase cefálica é ainda aquele momento em que a gente tem os estímulos visuais, auditivos, olfativos, que vão iniciar essa fase cefálica. E nessa fase cefálica já existe o estímulo para diversas secreções, incluindo a secreção salivar. Então, a saliva é um líquido que contém eletrólitos e solutos orgânicos, mas também apresenta fluido gengival, detritos celulares e micro-organismos presentes ali na cavidade oral. Bom, a saliva, produzida pela glândula salivar, ela apresenta uma grande intensidade de fluxo relativa à massa dessa glândula. Se a gente pensar em uma estimulação máxima, a glândula salivar ela é capaz de produzir até 1 ml por minuto por grama. É como se ela fosse capaz de produzir o mesmo peso por minuto. E por isso, a glândula salivar, ela apresenta um metabolismo elevado e um alto fluxo sanguíneo que permite essa sua alta atividade para produzir saliva, tá? O conteúdo produzido pela glândula salivar, ele apresenta uma baixa osmolaridade e um pH alcalino, que vai ser importante na neutralização da acidez de alguns alimentos, e no preparo daquele alimento para passar pelo trato gastrointestinal, e também consiste num líquido de alta concentração de potássio, tá? A saliva apresenta ainda uma alta concentração de alguns constituintes orgânicos, como enzimas, mucinas e fatores de crescimento. Então, a gente tem aqui representada algumas... Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Eu coloquei um ponteiro pequeno, só um instantinho. Ok. Nós temos aqui representados algumas das funções da saliva, A saliva, no que a gente fala no alimento, ela é importante para facilitar a percepção do sabor. Então, existem fatores da saliva que vão auxiliar no processo gustativo, Ela inicia a digestão de carboidratos, proteínas e gorduras. Ela é capaz de formar e lubrificar o bolo alimentar. Ela ainda apresenta funções importantes para os dentes, auxiliando no processo de remineralização, inibe a demineralização e tampona o pH. Quanto à mucosa oral, a saliva tem um papel importante na expulsão de substâncias nocivas, tamponamento do pH e tamponamento de temperatura. E, além disso, apresenta ação antimicrobiana. Então, a gente tem aqui resumido, algumas funções da saliva decorrentes da sua composição, tá? Nos efeitos relacionados à cavidade oral, de inibir a desmineralização, estimular a remineralização, estão envolvidos fatores como as mucinas, a presença de cálcio e fosfato. E no que diz respeito ao efeito da saliva em lubrificar o alimento, seria decorrente a presença de glicoproteínas ricas em prolina e devido à presença de mucinas na composição da saliva. O papel de tamponamento da saliva é decorrente da presença de uma alta concentração de bicarbonato nessa secreção, fosfato e outras proteínas que vão permitir esse tamponamento do pH ali do meio, tá?
Quanto às ações da saliva relacionadas ao alimento, né, que envolvem digestão, sabor e bolo alimentar, são decorrentes, né, no caso da digestão, pela presença de enzimas digestivas como amilases com capacidade de quebrar carboidratos, lipases com capacidade de quebrar lipídios e proteases com capacidade de quebrar proteínas, mas também DNases e RNases, tá? O papel da saliva relacionado ao processo gustativo, né, a permitir a sensação do sabor, né, facilitar a sensação do sabor, contribuir para a sensação do sabor, é decorrente da presença de zinco na saliva. E quanto ao preparo do bolo alimentar, né, aquele processo de emulsionar, né, de misturar, de tornar aquele bolo alimentar passível de ser deglutido, se deve à presença de mucinas na saliva, tá? Além disso, a saliva tem papéis importantes, né, evitando a proliferação de micro-organismos, devido à presença de agentes antivirais, como imunoglobulinas e mucinas, agentes antifúngicos também, esses mesmos agentes, e agentes antibacterianos, como as mucinas, a lisozima, a lactoferrina, a lactoperoxidase e outros fatores. Então, a gente observa que essa complexa composição da saliva é que vai permitir as diferentes funções realizadas pela saliva, não só no processo de digestão, mas em processos de preparo e adequação daquele bolo alimentar para que ele passe ao longo da cavidade oral. Além desses fatores, né, a saliva também tem um papel importante em permitir a fonação, essa lubrificação da cavidade oral que permite com que a gente fale de forma. Quanto ao papel da saliva no processo de digestão, a gente destaca aqui o papel da pitialina, que é a alfa-amilase salivar, e da lipase lingual. A amilase salivar, ela tem um papel importante na digestão de carboidratos, permitindo a hidrólise de ligações específicas desses carboidratos. E ela tem um papel importante, né, em agir, tem uma ação importante em pH 7, mas ela consegue agir, inclusive, em outras faixas de pH, incluindo o pH estomacal. Dessa forma, a amilase salivar, ela não atua apenas na boca, né? Ela vai atuar ao longo do trato gastrointestinal, permitindo sua ação, inclusive, durante o armazenamento do bolo alimentar no estômago, né? Então, aquele processo de emulsionar o alimento com a saliva, aquele bolo alimentar que chega no estômago ainda com saliva, permite que essa amilase salivar ainda atue digerindo carboidratos, tá? Dessa forma, a hidrólise de aproximadamente 75% dos carboidratos consumidos é realizado pela amilase salivar. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dessa importante contribuição para a digestão de carboidratos, essa amilase salivar não é essencial para essa digestão, sendo que o seu papel pode ser coberto pela amilase pancreática, tá? Na sua ausência, a amilase pancreática vai dar conta desses carboidratos. Quanto à lipase lingual, ela é responsável pela hidrólise do triacilglicerol, né, produzindo então ácidos graxos livres e monoacilglicerol, e tem ação principalmente lá no estômago, já que sua ação ideal é em pH próximo da acidez, né, em pH ácido, pH de 4. E como eu falei anteriormente, né, só repetindo aqui, a ação durante o armazenamento no estômago. Sim, então a gente falou um pouco do papel da saliva, mas quem é responsável pela secreção da saliva? Então, na nossa cavidade oral, nós temos diferentes glândulas salivares, sendo que as 3 principais glândulas salivares que contribuem para aproximadamente 90% do fluxo salivar total são a glândula a glândula sublingual, aqui abaixo da língua, a glândula submandibular, aqui abaixo da mandíbula, e a glândula parótida, localizada aqui nessa região. A glândula sublingual e a submandibular contribuem com aproximadamente 70% do fluxo salivar basal. E a glândula parótida, ela contribui principalmente com o fluxo salivar estimulado, tá?
Além dessas glândulas, muitas glândulas menores são encontradas na língua, nos lábios e no palato. No entanto, essas 3 glândulas têm a maior contribuição para a secreção salivar, sendo responsáveis por aproximadamente 90% de toda a secreção. Apesar da diversidade de glândulas, elas conservam entre si uma estrutura comum, que é essa estrutura túbulo-acinar, constituída de ácinos, que são essas estruturas distais responsáveis pela secreção proteica, e ductos, por onde migra essa secreção, podendo sofrer modificações. A secreção desses ácinos pode ser do tipo serosa, contendo pouca glicoproteína, que seria a mucina, no entanto, muita alfa-amilase, né, no caso a ptialina, ou pode ser uma secreção do tipo mucosa, rica em glicoproteína, que seria a mucina, tá? Então, no caso da glândula parótida, a secreção acinar é principalmente do tipo serosa, que é rica em alfa-amilase salivar. Em contrapartida, né, você vê até que a estrutura é diferente da glândula. Em contrapartida, a glândula sublingual secreta principalmente uma secreção do tipo mucosa, que é rica em mucina. Já a glândula submandibular é uma glândula mista, apresentando tanto ácinos do tipo mucoso quanto ácinos do tipo seroso. E dessa forma, a secreção é uma secreção que contém tanto. No caso, né, essa estrutura túbulo-acinar confere à glândula salivar características importantes, tá? Os ácinos, que são essa estrutura aqui no final da glândula, né, eles representam a unidade secretora da glândula, formada por aproximadamente 50 a 100 células, e em conjunto vários ácinos formam os lóbulos, tá? Os ácinos são responsáveis pela secreção proteica, né, daquela glândula salivar. No caso dos ácinos serosos, secreta as enzimas digestivas, e no caso dos ácinos mucosos, secreta a mucina, tá? Além dessa secreção proteica, os ácinos também secretam uma secreção fluida, isotônica, em relação ao plasma, tá? A secreção salivar, né, decorrente dessa produção pelos ácinos secretados aqui nessa região, constitui a saliva primária, né, que tem uma composição diferenciada. Vão migrar em estruturas denominadas ductos, que fazem parte dessa glândula salivar. Então, a glândula, né, a estrutura da glândula salivar é formada pelos ácinos, que é essa região, mais os ductos, tá? Então, a saliva primária, secretada por esses ácinos, vai passar por um sistema de ductos, inicialmente caindo no ducto intercalar, migrando para o ducto estriado, que tem uma característica importante de modificar a composição dessa saliva, e vai migrar então por ductos intralobulares, ductos extralobulares e finalmente ductos excretores principais, que vão secretar essa saliva na cavidade oral, tá? A composição salivar, ela pode ser modificada de acordo com a passagem da saliva ao longo de toda essa estrutura da glândula salivar, né? Como eu falei anteriormente. No caso, a saliva primária, ela é secretada de forma isotônica quando comparada ao plasma, tá? E a passagem dessa saliva primária ao longo dos ductos, especialmente do ducto estriado, permite, então, uma modificação da composição dessa saliva, gerando, então, uma reabsorção de sódio e cloreto. Então, a gente observa que sai sódio e cloreto de acordo com a passagem dessa saliva ao longo do ducto, e secreção de potássio e bicarbonato. E dessa forma, né, ao longo, né, desse trajeto, a composição da saliva é modificada, uma vez que esses ductos são impermeáveis à água. Então, apesar de ser perdido sódio e cloreto, esses ductos não perdem água. Dessa forma, diminui a tonicidade da composição da saliva ao longo da passagem por esses ductos, tá? Fazendo com que
comparativamente, né, a secreção primária, que era isotônica em relação ao plasma, passa a ser hipotônica em relação ao plasma, tá? Essa variação da composição com a passagem pelos ductos, ela também depende de acordo com o fluxo secretor. Então, se a gente pensar que a passagem da saliva por esse ducto for lenta, ela tem mais tempo de sofrer essas trocas, podendo se tornar mais hipotônica. No entanto, em um fluxo elevado de secreção salivar, né, em que essas trocas têm menor tempo para ocorrer, a concentração, né, a tonicidade da saliva secundária fica quase que similar à tonicidade da saliva primária, tornando-se, né, mantendo-se isotônica. Então, em alto fluxo, devido ao baixo tempo para que essas reabsorções de sódio e cloreto ocorram, a composição da saliva final é isotônica, mantendo um alto conteúdo de íons e um baixo conteúdo de água, vamos dizer assim, né, comparativamente. Já em um fluxo salivar reduzido, o que ocorre é que há um tempo hábil para que ocorra essa reabsorção de sódio e cloreto, diminuindo de forma importante o conteúdo de íons dessa saliva e proporcionalmente aumentando o conteúdo de água, tornando então essa saliva hipotônica. Ou seja, o fluxo salivar modula a composição da saliva. E isso se deve justamente devido à composição de canais presentes na membrana apical dessas células do ácido e na membrana basal, que vão permitir, então, uma composição inicialmente, né, da secreção primária, né, da saliva primária, isotônica em relação ao plasma, já que existe uma via paracelular e transcelular de absorção de água para essa região do lúmen dos ácidos e a secreção de todas as constituintes presentes ali naquela saliva. No entanto, as células que compõem os ductos, principalmente o ducto estriado, elas têm uma composição, né, de canais na membrana apical e na membrana basal que permitem uma reabsorção de sódio, né, e cloreto com a co-secreção de bicarbonato e potássio, que vão permitir, então, que essa saliva secundária torne-se hipotônica devido à perda desses íons sódio e cloreto, e levemente alcalina devido à secreção do bicarbonato, tá? Essa secreção levemente alcalina é importante para restringir a microbiota na boca, né, evitar a propagação de outros micro-organismos, né, evitar um pH adequado para que outros micro-organismos propaguem naquela região, e também vai permitir a neutralização de alguns alimentos com pH ácido, mas também a neutralização do refluxo gástrico, tá? Só lembrando que as células do ducto, né, elas são relativamente impermeáveis à água, o que permite essa perda de íons, né, perda devido a essa reabsorção de íons, né, o que permite a perda de íons da composição da saliva sem a perda da água. Então, se a gente for comparar a composição da saliva num fluxo salivar baixo com um fluxo salivar alto, o que a gente espera, né? No fluxo salivar baixo, como é permitido, né? Existe um tempo hábil para que essas trocas, nessa reabsorção de sódio e cloreto ocorra, vai ter menos cloreto e menos sódio do que num fluxo salivar alto, em que essas trocas praticamente não ocorrem. No entanto, a secreção de bicarbonato ocorre constantemente, independente do fluxo, tá? Assim, a concentração, de sódio e cloreto na saliva, ela é menor que no plasma, e a concentração de bicarbonato e potássio na saliva são maiores do que no plasma. No entanto, o total, né, a concentração total de íons na saliva é menor do que no plasma, sendo que a saliva sempre será hipotônica em relação ao plasma, tá?
mostrando então que a sua composição é inteiramente dependente do estímulo e da intensidade do fluxo salivar. Dessa forma, né, o controle da secreção salivar, ele não modula apenas o volume de saliva secretado, mas também a composição da saliva secretada. E esse controle, ele é dado de forma exclusivamente neural, sendo modulado pelo sistema nervoso autônomo, que é capaz de estimular a secreção salivar. Isso se dá por uma complexa inervação, né, na qual núcleos salivares superiores e inferiores apresentam, né, fibras eferentes que inervam gânglios, que têm fibras que inervam a glândula submandibular e parótida, né? Sendo que essas fibras pós-ganglionares parasimpáticas têm a sua sinalização mediada principalmente por acetilcolina, que via os receptores muscarínicos vai estimular a secreção salivar, mas também pela substância P e pelo peptídeo intestinal vasoativo, tá? Já as fibras pós-ganglionares simpáticas vão ter a sua ação mediada principalmente pela noradrenalina, que vão atuar em receptores adrenérgicos do tipo. Nesse caso, então, né, sob o controle do sistema nervoso autônomo, né, vai ocorrer um estímulo da secreção salivar, aumentando a síntese e secreção de amilase salivar e de mucina, melhorando a atividade dos transportadores do epitélio do ducto, aumentando o fluxo sanguíneo para as glândulas salivares, estimulando o metabolismo glandular, lembrando que é uma glândula altamente metabólica, então tem uma alta quantidade de mitocôndrias para que ela trabalhe e consiga produzir um elevado fluxo salivar, e estimulando o crescimento das glândulas salivares, ou seja, tendo um efeito também trófico ali naquelas glândulas. Então, a gente tem aqui, né, a inervação parasimpática das glândulas submandibular e sublingual, sendo que o núcleo responsável pela inervação dessas glândulas é o núcleo salivatório superior, que fica situado no tronco cerebral, que via nervo facial, né, vai migrar as fibras pré-ganglionares, alcançando então o gânglio submandibular, de onde segue a inervação da glândula submandibular e da glândula sublingual. Tá? Já a inervação da parótida, ela provém do núcleo salivatório inferior, que se localiza na região do bulbo, tá? E vai se incorporar via nervo glósseo-faríngeo, alcançando o gânglio óptico, tá? A partir desse gânglio óptico, então, ocorre a inervação da glândula parótida, mostrando então essa complexa inervação parasimpática para o controle da secreção. Já a inervação simpática, né, ela tem origem, deixa eu colocar aqui o pointer, ela tem origem nos segmentos T1, T2 e T3 da medula, ramificando-se no gânglio cervical superior e seguindo, né, caminhando ao longo dos vasos sanguíneos responsáveis por irrigar, essas glândulas, né, alcançando então as glândulas e inervando a glândula. Dessa forma, né, então, a secreção salivar ela é iniciada por um estímulo do sistema nervoso autônomo, que vai permitir, então, iniciar a filtração do fluido do sangue para o lúmen acinar, né, seguido da exocitose dos grânulos para o lúmen acinar, né, lembrando que o conteúdo proteico produzido pelas células acinares fica armazenado em grânulos, que são esses pontinhos aqui, que são os grânulos de zimogênio, que contém tanto a mucina, né, no caso da secreção mucosa, como as enzimas digestivas, no caso da secreção serosa, e sob um aumento de cálcio intracelular, esses grânulos migram para a membrana apical dessas células, fundindo-se com ela e liberando seu conteúdo no lúmen do ácino, permitindo então que essa exocitose dos grânulos para o lúmen acinar joguem nessa saliva primária o conteúdo de enzima digestiva e de mucina que essa saliva deve ter.
Em seguida, né, adicionalmente, para que essa secreção salivar ocorra de forma adequada, ocorre a contração mecânica das células mioepiteliais, que ficam localizadas em torno da glândula salivar, tanto nos ácinos, mas também ao longo dos ductos, e a secreção dessas células, a contração dessas células mioepiteliais permitem uma secreção adicional salivar, né? Só mostrando aqui a regulação do fluxo salivar, né, como a gente falou anteriormente, via sistema nervoso simpático, mediado por noradrenalina, né, vai ocorrer o estímulo para a secreção salivar tanto nos ácidos quanto nas células do ducto, né, na verdade, as células do ducto atuando para modificar essa composição dos ácidos, e via sistema nervoso parasimpático vai ocorrer mediado pela acetilcolina a estimulação dos receptores muscarínicos, permitindo então um estímulo para a secreção salivar. Vale lembrar que a ativação do sistema nervoso parasimpático tem outros fatores modulando, como a presença, né, dos estímulos da fase cefálica da refeição, então a presença de cheiro do alimento, estímulos olfativos, estímulos visuais que demonstrem que aquele alimento está presente, que vai se iniciar uma refeição, já são um estímulo para atividade parasimpática e já ocorre um estímulo para secreção salivar. Então é por isso que quando você vê um alimento, muitas vezes você saliva antes mesmo de iniciar a refeição. No entanto, outros estímulos condicionados, como por exemplo o enjoo, a náusea, também ativam o sistema nervoso parasimpático, estimulando uma hipersalivação. De forma oposta, fatores como a desidratação, o medo e o sono podem afetar o sistema nervoso autônomo, inibindo essa atividade parasimpática e, dessa forma, inibindo o processo de salivação. Aqui seria a mesma figura, só mostrando que o controle da secreção salivar ele é mediado centralmente pela região do córtex, que contém centros salivares. Então, através de alguns inputs externos, como, por exemplo, a própria fome, visão, olfato, vai ter um estímulo no córtex que vai estimular o centro salivar, permitindo então uma ativação do sistema nervoso autônomo que vai atuar na glândula salivar, estimulando a secreção salivar. Tá? A própria presença do alimento na boca, né, vai estimular mecano e quimorreceptores naquela região, que também apresentam fibras aferentes com o centro salivar, levando então à ativação do sistema nervoso autônomo, constituindo então um reflexo simples que vai permitir um aumento na secreção salivar. E ainda reflexos condicionados, como o reflexo de Pavlov, que está um pouco associado a esses estímulos olfativos, estímulo visual e estímulo da presença do alimento, né? O indivíduo olhar o alimento, ouvir algum barulho similar ao alimento, sentir aquele cheiro do alimento, vai permitir essa ativação do sistema nervoso autônomo, estimulando a secreção salivar, né? Aqui observando que os fatores mencionados previamente também estão associados ao controle desse centro salivar. Esse estímulo da secreção salivar pelo sistema nervoso autônomo, né, dependendo se for um estímulo parasimpático ou simpático, vai estimular a secreção salivar, mas de formas diferentes. A ativação parasimpática, mediada principalmente por acetilcolina, vai provocar um maior fluxo salivar, vai ser responsável pela maior secreção de mucina, causa um variado grau de exocitose, né, daqueles grânulos de zimogênio, e induz contração das células mioepiteliais, aumentando também o fluxo sanguíneo para aquela região. Já uma ativação do sistema nervoso simpático, que é mediado principalmente por noradrenalina, não aumenta o fluido salivar, mas também não cessa. Ele é responsável pela maior secreção proteica, já que vai ter um estímulo importante para a exocidose daqueles grânulos de zimogênio e vai induzir a contração das células mioepiteliais. No entanto, devido a uma vasoconstrição, o sistema nervoso simpático reduz o fluxo sanguíneo para aquela região e, dessa forma, por uma ativação do sistema nervoso simpático, a salivação ela é do tipo mais
viscosa, característica, por exemplo, de momentos de estresse, né? Como, por exemplo, um indivíduo exposto a um perigo, ele tem uma salivação, mas aquela salivação é do tipo mais viscosa, ele tem a sensação de boca seca. A importância da saliva, né, e desse controle do fluxo salivar, ela se torna muito mais evidente em indivíduos que têm dificuldade, têm prejuízo nesse processo de secreção salivar, né? Dentre esse prejuízo é descrita a xerostomia, que seria uma redução na capacidade de secretar saliva. A xerostomia, ela pode ser causada por diferentes fatores, como algumas medicações, como por exemplo alguns agentes anticolinérgicos, algumas medicações utilizadas no tratamento de Parkinson, alguns agentes antidepressivos, mas também pode ser do tipo congênita, pode ser decorrente da lesão no nervo facial ou glossofaríngeo, né, que vai tirar exatamente o principal regulador, o principal estímulo da secreção salivar, que seria a ação do sistema nervoso autônomo, né, naquela região. E pode ser também do tipo autoimune, né? Como em situações como artrite reumatoide ou em síndromes específicas, tá? Dentre as manifestações clínicas apresentadas pelo indivíduo que apresenta a xerostomia, ele se queixa muito de dificuldade de engolir e mastigar, justamente devido ao comprometimento na secreção de mucina, né, que vai dificultar a lubrificação daquele bolo alimentar para que ele seja deglutido. O indivíduo muitas vezes pode apresentar dificuldade na fala, ele pode apresentar um paladar alterado devido à ausência, né, uma menor presença de zinco ali na região da mucosa oral. Ele pode apresentar halitose e glossite, devido à presença, né, de um menor conteúdo de agentes microbicidas ali na região da cavidade oral, que seria decorrente da ausência da salivação. Ele tem ainda boca seca, pode apresentar candidíase oral, cáries e lábios secos, se queixando normalmente de uma descamação da cavidade assim, dos lábios, né? Ele se queixa normalmente que sente a boca seca ao comer, tem dificuldade de engolir certos alimentos e sente os lábios secos, tá? Então, todas essas características mostram a importância de uma salivação adequada, de uma secreção salivar adequada, para que todo o processo inicial da digestão ocorra, né? Da digestão que eu digo seria até a mastigação, a fonação, uma adequada microbiota local ali na região da boca. Uma outra síndrome importante, característica de perda da ação da secreção salivar, seria a síndrome de Sjögren. Nessa síndrome, o indivíduo, essa síndrome na verdade é uma doença autoimune, crônica e progressiva, que afeta predominantemente o sexo feminino e é decorrente da geração de anticorpos que são capazes de reagir com as glândulas salivares, não apenas as salivares, mas também as glândulas lacrimais, gerando um processo inflamatório local. Esse processo inflamatório local ele leva à lesão nos ácidos e nos ductos secretores, comprometendo então a secreção salivar e a secreção lacrimal. Ele pode ser também secundário a uma manifestação sistêmica de doenças autoimunes, como o próprio lúpus. E os pacientes eles apresentam normalmente xerostomia, que seriam as características que eu mostrei no slide anterior, e ceratoconjuntivite. O tratamento para essa doença autoimune consiste no uso de substâncias estimulatórias da secreção salivar, como a metilcelulose, para trazer a esse paciente um conforto melhor ali na cavidade oral. E em casos de comprometimento grave, pode ter a entrada com corticoides e imunossupressores para tentar frear um pouco essa doença autoimune crônica e progressiva. Então, com essas doenças, né, a gente vê claramente a importância da secreção salivar para manter diversas funções, que não apenas as funções digestivas, mas também processos de fonação, identificação de sabor de alimento, mas principalmente proteção da mucosa oral, tá? A gente viu que a composição da saliva, além de ser responsável por essas diversas funções, tem
uma composição dependente do fluxo salivar e a regulação da sua secreção é dada de forma exclusivamente neural. Agradeço a atenção de todos até aqui e deixo meu e-mail para possíveis dúvidas.